Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X falando com vocês. Bom, esses dias aí teve o avião do Teori Zavascki que caiu. Pra mim é queima de arquivo. Fica bem, sabe, bem explícito, né, a questão da conspiração política no Brasil. Os caras mostram quem é que manda, né, quem é que não manda, quem é que faz acontecer as coisas. Eu recebi algumas mensagens no WhatsApp de uma mina falando a respeito do acidente, que não foi acidente, né, do assassinato, da execução, da queima de arquivo. E eu, sabe, a princípio eu não ia ver, porque tem coisas que eu já prefiro já até evitar, até me contaminar com muita bobagem ao redor, né? Eu prefiro pensar sobre o assunto sozinho, como eu espero que vocês também façam. E aí no Facebook também começaram a viralizar esse vídeo, né? E aí esse vídeo começou a ir para todo lugar, na rede social, né? Nos grupos de WhatsApp, todo mundo compartilhando esse vídeo, porque a própria imbecil pede para você compartilhar o vídeo. E ela conseguiu o que ela queria, que era viralizar, fazer comercial para ela. O nome da mina é Fabiane Vasconcelos. Você já ouviu falar dela? Bom, se você não ouviu, também não tá perdendo porra nenhuma. É uma menina que ela se coloca lá no perfil dela, da rede social, que ela é jornalista e não sei o que, tá defendendo o Brasil. Mano, lixo, lixo. Mas o vídeo em questão, ela fala do acidente, ou da execução, do Teori Zavascki. E... não, que lixo, cara. Se liga aí. Primeiro eu vou passar o vídeo pra vocês aqui. Vocês olham e depois eu falo, beleza? Não fala nada não. Deixa eu vou dar uma só... Você assiste o vídeo de boa e deixa que eu comento depois. Aí depois você pode colocar no comentário o que você achar. Meus amigos da fanpage, chegou uma informação agora, uma notícia aqui de primeira mão. Me parece que a casa caiu. Há poucas horas atrás, uma fonte anônima da aeronáutica comunicou ao jornal Estadão que investigadores do CENIPA identificaram que a gravação do piloto da aeronave que conduzia o ministro Teori foi apagada do sistema da torre de controle do Rio de Janeiro. Técnicos desconfiam que o responsável pelo fato é o terceiro sargento Marcondes, filiado ao PT, que teria orientado o piloto a descer a uma altitude não recomendada para as condições climáticas, causando desorientação visual ao piloto. Sargento Marcondes chegou a ser detido no início da noite de ontem nas dependências do terceiro Comar, mas seus advogados conseguiram um habeas corpus emitido em tempo recorde pelo ministro Lewandowski. O paradeiro do sargento nesse momento é desconhecido. A Polícia Federal interrogou membros da família do sargento, que nem eles sabem onde se encontra o militar. Técnicos do CENIPA ainda contam com a possibilidade da gravação de voz e dados da caixa presa da aeronave para elucidar o acidente. Estão querendo acabar com a Lava Jato por meios violentos. Não podemos deixar, Brasil, que isso aconteça. Eu sou Fabiane Vasconcelos. Compartilhe esse vídeo. Sabe o que é difícil você comentar num vídeo desse? Uma bobagem dessa? Porque é bobagem. É bobagem. É difícil porque a partir do momento que você desmoraliza, desvalida esse trabalho, essa mina aí, essa jornalista, aí você já é tirado como defensor do PT. Ah, tá defendendo o PT. Tudo porque eu ataquei alguém que atacou o PT. Na verdade, a minha ideia aqui no vídeo aqui de falar pra vocês, eu não tô nem aí com o PT. Né? O que foi a morte do Teori Zavascki? Queima de arquivo, para impedir a Lava Jato de chegar em algumas pessoas. Correto? Você está ciente disso agora. E o que o PT já fez? Bom, o PT já matou o Celso Daniel como queima de arquivo e matou também o Toninho do PT, queima de arquivo. Os dois eram uns políticos ligados ao PT que descobriram... Tá foda, tem que usar aspa toda hora, né, mano? Disseram que descobriram um esquema favorecendo o PT e tinha mesmo um esquema. Todos os partidos políticos têm esse esquema, né, nas prefeituras que eles são donos e tal, de desviar dinheiro para as campanhas, seja do presidente, senador, deputado.
E dizem que esses caras aí começaram a divulgar esse esquema pra acabar. Porra nenhuma. Tanto o Celso Daniel quanto o Toninho não era nenhum santo. Os dois eram do PT, os dois eram políticos corruptos também. Ah, legitimidade. Os caras não era santo porra nenhuma. Certo? Só pela facção criminosa que eles estavam envolvidos, você vai ver que eles não eram santo. E não foram lá falar, ameaçar nada. Não, eles ameaçaram sim. Eles ameaçaram falar pro PT o seguinte: quero uma parte maior do trampo aí, do dinheiro que a gente tá arrecadando na minha prefeitura agora, senão eu vou abrir a boca. Mano, tá falando com facção criminosa. Você ameaçou a facção criminosa. Os caras mandou ripar, queima de arquivo, coloca outro no lugar. Alguém que não ameace o chefe da facção, que seria o Lula. Então o PT já fez isso antes. Queimar arquivo, matar, executar os caras. Já aconteceu isso antes. Pode, as investigações não deram em nada, ninguém sabe de nada. Um monte de bobagem, um monte de conclusões, sabe, sem pé nem cabeça. Mas faz sentido. Você entendeu o que eu falei? Faz sentido. Mas na morte do Teori Zavascki não faz sentido algum. E aí a mina vem divulgando esse vídeo, pede pra você compartilhar, Brasil, não sei o que e tal. Ela é cheia desses negócios, tipo a Janaína Pascoal. Aquela lá que sem pagamento, sem argumento, a mercenária. Mesmo pegada dessa mina aí, certo? Tá querendo algum espaço. E aí ela falou, né, que a casa caiu. A casa caiu, beleza. Foi conspiração, mataram o cara. Até aí dá certo. Ah, que derrubaram o avião do cara através de algum esquema. Tá certo? Ela falou, até aí tá bem. Ah, mas que o sargento lá da base não sei o que desviou o avião do piloto e virou pro lado errado, causando um acidente, e o cara era ligado, filiado ao PT. E conseguiam eliminar com o Lewandowski para um habeas corpus, para ficar solto, sumiu. E tipo, a culpa da morte do Teori Zavascki é do PT. PT. Você percebe? Você percebe a manipulação? Você percebe o que está acontecendo? Esquece o seu ódio pelo PT nesse momento, esquece. O PT é uma facção criminosa que deve cair junto com os outros partidos também. Mas esquece o PT nesse momento agora. Ou não, deixa o PT aqui no canto aqui que você vai lembrar dele já já. Por que eles fazem tanta questão de manipular a sua opinião, a opinião pública, para direcionar o ódio deles contra o PT? Não precisa. Tem gente que odeia o PT naturalmente. O PT já fez tanta coisa errada que você não precisa que ninguém manipule você. Mas eles fazem questão disso. Essa jornalista, com essa bobagem nesse vídeo, mano, é uma prova concreta da manipulação que eles querem fazer na sua cabeça. Cara, não faz sentido algum o que ela falou. E ela sabe disso. Mas ela não fica nem com vergonha de falar. Ou ela deve ter se arrependido. Diz ela que até a Globo, o Fantástico, procurou ela. É ridícula. Mano, não vou xingar ela aqui para não tomar um processo, mas é ridícula. Como é que esse sargento era filiado ao PT? Até onde eu sei, militar não pode ser filiado a nenhum tipo de partido político. Só se mudou alguma coisa, mas até onde eu sei, não pode. Segundo, que o cara foi preso e conseguiu eliminar com o Lewandowski. O Lewandowski está de férias. E o Lewandowski é do Supremo Tribunal Federal. Como é que o cara já pede um habeas corpus e um cara de férias assina um habeas corpus para ele, sendo que nem era a função dele? Lá no Supremo. Sabe, não respeita nem a hierarquia jurídica. Olha o tamanho da bobagem que essa jornalista falou. Sabe, mas eles não estão nem aí. Eles atropelam até a questão do sentido mesmo correto das coisas. Atropelam tudo. Em nome de uma acusação, de uma manipulação, de um controle mental sobre vocês. É uma jornalista, ela tem ciência do que ela está falando. Ela sabe que ela está falando um monte de bobagem. Agora a parte que não faz sentido de forma alguma. Por que o PT ia mandar derrubar o avião do Lewandowski? Outro dia mesmo, o MBL e o pato do caralho lá na Fiesp lá, estavam fazendo um boneco com o Lewandowski defendendo o PT, e o Lewandowski defendia mesmo o PT. Você acha que faz sentido, de alguma forma, o PT mandar matar o Lewandowski? Sendo que ele defendia o PT e ia ferrar a vida do PSDB e do PMDB. Faz algum sentido pra você? Sério? Você não conseguiu entender. Ah, mas está defendendo o PT. Eu não estou defendendo o PT, cara. O que eu quero mostrar pra você é que eles estão com uma força, uma máquina tão forte, pra, tipo, colocar, tipo assim, em questão o PT só. Porra, você viu que antes de sair de férias todo mundo, né, que eu não sei nem porque saíram de férias, tava divulgando que ia cair um monte de nome do PSDB e do PMDB nas tais delações que o ministro Teori Zavascki ia homologar agora, ia validar. Certo? E aí, de repente, o avião do cara cai e a culpa é do PT. O PT mandou matar o seu aliado,
que defendia ele ia ferrar os seus inimigos. Não tô entendendo. Eu acho que eu fiquei idiota. Se é que esse vídeo é verdade, eu tô falando alguma mentira pra você. Você tem que parar pra pensar, cara, por que eles fazem tanta questão disso? Por que eles querem tanto obrigar? Não é nem, tipo, colocar na sua... Estão obrigando você a acreditar que o PT é culpa de tudo de errado nesse país. Como eu disse, o PT é só mais uma facção criminosa. Mas você percebe que a mídia trabalha para o outro lado? Para uma outra facção? Que é inimiga do PT, por exemplo? E aí eles ficam se atacando? E quem está com a máquina maior, a ferramenta é melhor agora, com a mídia, é a facção que está no poder. E aí ela direciona o seu ódio, direciona a sua opinião, direciona a sua atenção para um inimigo, já que está todo zoado, largado, e você vai continuar gritando, ah, e aí você também é doutrinado a ficar, não, você está defendendo, você está falando mal do PSDB, você é petista, você está falando mal do PSDB, do PMDB, você defende o Lula, vai tomar no seu cu. Deixa de ser alienado e burro. Você percebeu o que essa jornalista fez com você? Se você acreditou nesse vídeo, é lógico. Caralho, mano. Se liga, porra. Ninguém tá defendendo partido nenhum aqui, não. A não ser eles. Mas ela não defende explicitamente, né? Você não percebeu? Ela ataca o outro para direcionar o seu ódio contra o outro, a sua atenção contra o outro. E deixa o deles de boa. Quem tinha mais interesse na morte do juiz que ia fuder a vida deles era o PSDB e o PMDB. Se você não acredita nisso, cara, vai assistir a porra da Peppa Pig e soca a sua cabeça debaixo de um travesseiro e vai dormir.